Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui de volta ao nosso Trilha do Senado Federal. Hoje nós vamos responder as questões de número 224 a 228. Estão preparados? Primeira questão, 224, vejam só. Caso o presidente da República editasse uma medida provisória dilatando o prazo de encerramento do alistamento eleitoral, então veja que o tema dessa medida provisória é direito eleitoral, com o objetivo de propiciar a inclusão de um número maior de eleitores nos pleitos de 2004, esse diploma normativo seria inconstitucional. O que vocês acham? É claro que seria inconstitucional. Sobre a medida provisória, na verdade, sobre as medidas provisórias, nós vamos encontrar esses assuntos, esses temas, no artigo 62, a partir do artigo 62. E veja que no parágrafo 1º nós temos: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à linha A: nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Então, seria esse diploma inconstitucional? Com certeza. Verdadeira questão. 225. Em relação ao processo legislativo constitucional, vamos marcar a opção correta. Letra A. A medida provisória não é um instrumento adequado para admitir a abertura de crédito extraordinário para atender necessidades decorrentes de calamidade pública, porque ela não pode tratar de direito financeiro. Olha só, pessoal, se nós percebermos o artigo 62, parágrafo 1º, você vai perceber o seguinte: a linha D fala que é vedada a edição de medidas provisórias, sobre matéria tratando-se de planos plurianuais, diretrizes orçamentárias. Aí vem o inciso 2º, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro, reservada à lei complementar. Afirmar que a medida provisória não é instrumento adequado para admitir a abertura de crédito extraordinário para atender necessidades decorrentes de calamidades públicas, porque ela não pode tratar de direito financeiro, está errada. Porque existem sim medidas provisórias admitindo a abertura de crédito extraordinário. B. É constitucional a medida provisória disciplinadora da organização do MP, desde que haja relevância e urgência em razão da necessidade de combater a criminalidade e preservar o patrimônio público. Bom, MP disciplinando sobre organização do MP está vedado logo na linha C do inciso 1º, do parágrafo 1º do artigo 62. Incorreta, então. C. A alteração da Constituição por iniciativa popular exige que o projeto seja subscrito por no mínimo 1% do eleitorado, distribuídos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Eu posso alterar a Constituição por iniciativa popular? Claro que não. A alteração é por emenda. D. A vigência da intervenção federal impede a adequada promulgação de emenda à Constituição, que é ordinariamente realizada pelo presidente. Presidente da República não sanciona nem veta emenda constitucional. Incorreta. Letra E. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Essa assertiva, pessoal, ela está correta. É o que nós vamos considerar como gabarito, tá bom? A letra E é o gabarito da questão 225. 226. No Brasil, desde pelo menos a República, vigora uma Constituição rígida, sujeita a possíveis modificações pelo denominado poder de emenda, atribuído ao Congresso. Caso haja proposta apresentada no Congresso de uma emenda destinada a extinguir o direito de livre expressão, o
que vai ocorrer? Uma votação normal, pois se trata de atribuição do parlamento. B. Rejeição imediata, por impossível ocorrer a deliberação quanto ao tema. C. Um acordo entre líderes para aprovação mais expedita da emenda. D. Negociação com o executivo para decidir se haverá votação. E letra E. Arquivamento da medida até o pronunciamento do STF. Vejam, se eu tenho uma emenda destinada a extinguir o direito de livre expressão, sobre as emendas constitucionais, se a gente perceber o parágrafo 4º, ele diz que não vai ser objeto de deliberação a proposta de emenda que tende a abolir direitos e garantias individuais, que é o caso do direito de livre expressão. Então, esse projeto, essa proposta, vai ter uma rejeição imediata, por impossível ocorrer a deliberação quanto ao tema. Tá? 227. O Poder Executivo participa ativamente do processo de elaboração legislativa, seja ao deflagrá-lo, seja ao sancionar ou vetar os projetos de lei. A respeito do veto, vamos marcar a alternativa correta. Letra A. No Brasil, o veto parcial acarreta o retorno ao parlamento do projeto de lei como um todo para nova deliberação. A letra A está incorreta, né? Lembrando que o veto, que o presidente ele pode considerar no todo ou em parte inconstitucional, né? O veto parcial ele somente vai abranger o texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou a linha. E o veto ele vai ser apreciado naquilo que foi vetado e não o projeto como um todo. Tá? Falsa letra A. A Constituição prevê a possibilidade de rejeição do veto por maioria simples de votos em sessão separada em cada uma das casas do Congresso. O veto ele não vai ser apreciado em sessão separada, mas sim em sessão conjunta, dentro de 30 dias, a partir do momento que é recebido, só podendo ser rejeitado por maioria absoluta. Então é sessão conjunta, maioria absoluta. C. Para impedir vetos longevos, sem o crivo do Legislativo, a Constituição fixa o prazo de 30 dias para que sejam apreciados e estabelece o trancamento da pauta caso esgotado o prazo sem a deliberação correspondente. Olha só, parágrafo 6º do artigo 66. Esgotado sem deliberação o prazo de 30 dias, o veto vai ser colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Verdadeira letra C. Artigo 66, parágrafo 6º. Letra D. O presidente da República pode vetar propostas de emenda à Constituição, mas deve comunicar o veto e os motivos em 48 horas para o Senado. Presidente da República não veta nem sanciona emenda constitucional. Ela será promulgada pela sessão conjunta, né, pela mesa do Congresso Nacional. Incorreta a letra D. E, em sintonia com o princípio republicano, com o princípio democrático e com o princípio da ampla publicidade, a Constituição determina que a deliberação sobre o voto presidencial ocorra mediante escrutínio aberto. Gente, olha só, o escrutínio ele é secreto, parágrafo 4º do artigo 66. Porém, esse parágrafo 4º ele foi atualizado em 2013. Então, nós não temos mais escrutínio secreto. Essa letra E, ela estaria correta também. Lembrando que essa prova foi de 2012, a alteração foi em 2013. Então, o gabarito seria a letra C e a letra E. Última questãozinha de hoje. Selecione a alternativa incorreta quanto à correspondência de uma espécie legislativa existente no processo legislativo federal, segundo previsto na Constituição. Lei delegada, lei ordinária, medida provisória, resolução do Senado e decreto autônomo. Qual é a espécie que não é expressa no processo legislativo federal? Decreto autônomo.
O decreto autônomo, ele não faz parte do processo legislativo federal, né? Veja que o presidente da República, de forma autônoma, pode aí ter esse decreto autônomo ao seu favor. Mas isso não faz parte do processo legislativo federal, portanto é a letra E. Tá bom? Nós fechamos então as questõezinhas de hoje. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.